Nação rubro-negra, parecia que seria nessa noite de domingo que o Flamengo finalmente pediria a mão do Brasileirão em casamento, pegaria essa liderança para não mais largá-la, mas não foi dessa vez. O Flamengo apenas empatou com o Bragantino em 1-1, jogo fora de casa, diminuiu a distância para o Inter em 1 ponto, é verdade, mas o Inter tem um jogo a menos, jogo a cumprir quarta-feira no Beira-Rio diante do Sport Recife, então o Flamengo volta a não depender mais somente de suas forças para ser campeão brasileiro. Precisa que o Inter tropece em um dos outros 3 jogos que ele tem ainda pela frente, com o Sport no Beira-Rio, com o Vasco em São Januário, ou com o Corinthians no Beira-Rio na última rodada, além, claro, do Flamengo vencer os seus 3 confrontos, que inclui o confronto com o Inter na penúltima rodada no Maracanã. Sobre o jogo, o Flamengo perdeu caminhão de oportunidades hoje, foi um jogo muito franco, um jogo muito aberto. O Bragantino é uma equipe que vem fazendo uma boa campanha, principalmente no retorno, uma equipe ofensiva, que gosta de atacar, gosta de agredir, consegue com poucos passes facilmente chegar à intermediária de ataque e incomodar o adversário. Foi um jogo, em alguns momentos, uma certa trocação, era lá e cá. E o Flamengo acabou abrindo o placar com um gol do Gabigol de pênalti sofrido pelo Gustavo Henrique, muito similar ao pênalti que gerou o chororô na final da Taça Guanabara em 2008, quando o Fábio Luciano teve a camisa quase arrancada pelo zagueiro Ferreiro do Botafogo. E naquela ocasião houve uma comoção terrível dos botafoguenses, mas enfim, isso é passado. A arbitragem via VAR marcou o pênalti, Gabigol mais uma vez batendo com extrema categoria, fez 1-0. O Flamengo já podia ter aberto o placar em algumas ocasiões antes desse gol, teve uma boa chance com a Arrascaeta. Depois do gol, uma ótima chance com o Bruno Henrique, que chegou a driblar o Cleiton, mas na hora da finalização acabou sendo travado ali pela mão direita do goleiro. Goleiro que foi a grande figura do jogo, indiscutivelmente o grande destaque da partida, evitou a derrota do Bragantino. E no segundo tempo, o jogo estava até bem controlado, o Flamengo controlava bem a partida, óbvio que o jogo tinha ali um caráter de perigo, né? O Flamengo tem essa dificuldade de, quando enfiar a faca no adversário, não rodar a faca, matar o adversário de vez. O Flamengo tem essa dificuldade de definir o jogo, então você sempre flerta ali com o perigo, e de flertar com o perigo, o Flamengo acabou proporcionando numa falha do Isla o gol de empate do Bragantino. O Isla, que minutos antes tinha se envolvido ali num lance aparentemente casual, um lance acidental, machucou o rosto, machucou a testa na verdade, voltou a campo e acabou evitando ali de dar uma cabeçada, tentar cortar de cabeça o lançamento nas costas dele. A gente vai saber mais à frente o que ocorreu naquele lance de fato, mas o Bragantino acabou empatando ali, e aí o jogo mudou um pouco de figura, porque o Flamengo ficou um pouco tonteado depois desse gol. O Flamengo continuou criando chances, né, mas o jogo ficou um pouco mais aberto, um pouco mais perigoso. O Bragantino, até por ter uma equipe jovem, cresce mais nesses momentos derradeiros da partida, porque tem uma condição física muito boa, então o jogo ficou muito aberto. O Flamengo teve chance para poder já desempatar o jogo com a Arrascaeta em roubada de bola ali pela esquerda, ele limpou a jogada, invadiu a área, chutou, e o Cleiton mais uma vez fez ótima defesa. Teve depois uma grande chance com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, que ao invés de finalizar, preferiu dar um passe para dentro da área. A zaga do Bragantino cortou, mas o jogo ficou perigoso para o Flamengo, né? E nesse ponto até entendo o Rogério Ceni ter segurado mais as alterações, porque a grande arma do Flamengo, convenhamos, seria o Pedro para o segundo tempo. Mas aí você colocaria o Pedro no lugar do Gabigol, com o jogo indefinido ali, por volta dos 25, 30 minutos? Ah não, colocaria Pedro e Gabigol, sacrificaria um meio de campo, com um jogo tão aberto, um jogo tão perigoso? Teria que sacrificar o Gabigol para voltar mais? Como é que faria, né? O Everton Ribeiro, por exemplo, na partida de hoje, embora não tenha sido brilhante do meio para frente, roubou várias bolas no campo de defesa, né? Suportou ali a zaga em diversos momentos de dificuldade, roubando bola e dando início a novos ataques. João Gomes e Gerson ali no meio campo também, segurando a barra. Então, era difícil a situação do Rogério Ceni de mexer tão cedo. Então, até entendo ele nesse ponto. Eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Eu, no lugar dele, teria mexido um pouco mais cedo, por volta ali pelo menos dos 38 minutos do segundo tempo. Você teria ali mais ou menos 12 minutos contando os acréscimos para poder, com jogadores novos, tentar algo diferente. Ele optou por só mexer aos 43 minutos, quando colocou o Pedro e o PP e sacrificou a dupla de volante, né? Então ele se abriu um pouco mais. E aí depois fez 3 alterações que, a meu ver, já não fazem muito sentido, né? O Mateuzinho, eu acho até que o Mateuzinho poderia ter entrado antes, no lugar do Isla, porque visivelmente o Isla, após o corte na testa, não voltou bem pro jogo. Voltou meio, não sei, de repente com algum receio, ou por ter perdido sangue, enfim. Coisa que a gente vai saber mais à frente, mas ele não voltou na sintonia do jogo, não voltou no mesmo ritmo do jogo. Não só pelo lance do gol, outros lances ofensivos e defensivos ele não estava bem. Mas aí botou o Mateuzinho já no final e depois botou o Michael e o Vitinho, ou seja, o Rogério fez 5 substituições depois dos 43 minutos. Mudou metade do time de linha, 5 dos 10 jogadores de linha, ele mudou no final do jogo, coisa que a gente vê em amistosos da seleção, Florida Cup, quando o técnico troca lá meio time, né, no final do jogo, no intervalo, enfim.
Eu acho que isso não foi preponderante para a derrota, para o empate, de forma alguma. Mas acho que acabou que não agregou nada. O Flamengo terminou o jogo mal na partida, né? Um pouco antes das substituições, o Flamengo estava sentindo falta de pernas. E ao final do jogo sentiu falta de qualquer organização. O Flamengo estava totalmente desorganizado, não conseguiu ameaçar o Bragantino. Ou melhor, conseguiu ameaçar o Bragantino. O Mateuzinho que entrou ainda fez uma jogada pelo lado direito, sensacional, cruzou. E o Pedro, numa finalização difícil, mandou para o gol. E o Cleiton, mais uma vez, a grande figura do jogo, salvou. Foi o grande chance do Flamengo no finalzinho ali, no rebote. O Flamengo acabou não aproveitando a oportunidade. O Flamengo continua vivo, claro que é o resultado que a gente não esperava, que não queria. Mas a gente já alertava para a dificuldade que seria esse jogo com o Bragantino fora de casa, pelo momento que o Bragantino vem vivendo. Eu sabia que seria um teste bem difícil. Uma equipe jovem, uma equipe agressiva, uma equipe que chega com certa facilidade ao campo de ataque. Não é uma equipe retranqueira. Mas a gente sabe que o Flamengo, pela partida que fez, pela forma como o jogo se desenhou, o Flamengo tinha todas as condições de vencer o jogo hoje, colocar uma pressão terrível sobre o Internacional no meio de semana, continuar dependendo dele, dar à torcida o gostinho de pegar a liderança e de repente, de certa forma, pressionar mais os adversários. O Flamengo, mais uma vez, na hora de pegar essa liderança, dá uma refugada, mas o campeonato segue aberto, né? A gente precisa que o Internacional, como eu falei no início desse vídeo, tropece em um desses 3 jogos, além do Flamengo fazer a sua parte, que é vencer os 3 jogos. Acho bem possível. O Inter agora pega um Sport Recife que venceu o Botafogo fora de casa por 1-0. Então, para o Sport Recife, esse jogo com o Inter, o empate é ouro, vale muito, vale mais do que 3 pontos, porque conseguir empatar com o Inter nas condições que o campeonato se apresenta fora de casa, depois de ter vencido o Botafogo, para o Sport é sensacional. Então o Jair deve armar aquela retranca costumeira. A gente sabe que o Inter tem um pouco mais de dificuldade quando ele, Inter, precisa propor o jogo, precisa agredir o adversário, precisa achar repertório de jogadas para furar retrancas. Claro que isso pode cair por terra se o Inter conseguir um gol no início do jogo, seja numa bola parada, seja num contra-ataque, num ataque vadio. Isso é óbvio, futebol faz parte. Mas a princípio é um jogo que o Inter deve ter alguma dificuldade. Acho que é possível que o Inter perca ponto nesse jogo contra o Sport. Não é nem um pouco descartável. E depois o Inter ainda pega o Vasco, que é outra equipe também que está com a corda no pescoço, jogo em São Januário. E também não deve ser fácil para o Inter, né? Então, o campeonato segue aberto, né? Faltam 3 rodadas para o Flamengo, 4 para o Inter. O Flamengo agora vai pegar o Corinthians no Maracanã no domingo. O Corinthians está brigando por Libertadores, porque a Libertadores está praticamente de fácil acesso a quase qualquer equipe. Muito provavelmente até o G8 vai se qualificar a competição continental nesse ano de 2021. Então, também vai ser um jogo bem difícil, mas o Flamengo, a gente tem que pensar que o Flamengo vai fazer a sua parte e conseguir vencer os 3 jogos. Então, a luta continua, não vamos desistir jamais, jogar a toalha jamais, a equipe continua brigando, lutou hoje, fez uma partida no geral boa, mas faltou aquele algo mais, faltou um poder de decisão que tinha em outros momentos e que hoje faltou, para poder vencer o adversário e só depender dele, Flamengo. Bom, é isso aí. Se você gostou aqui dessa análise, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações. E é isso aí. Vamos continuar pensando positivo. O Mengão segue vivo, como eu costumo falar. E vamos agora dar aquela secada de leve no Internacional na próxima quarta-feira. Saudações rubro-negras.